Capítulo 6. Parar fumem e freitem. Muitas pessoas fazem a vida desnecessariamente difícil para si, dissipando potência e energia através fumegante. Se preocupar. Você já fumê e traste. Aqui está uma foto de si mesmo se você fizer. A palavra fumos significa ferver para cima, para explodir, a emitir vapor, para ser agitado, para ser perturbada, a ferver. A palavra traste é igualmente descritivo. É uma reminiscência de uma criança doente no meio da noite, um petulante meio grito, meio gemido. Cessa, apenas para começar de novo. Tem uma irritante qualidade penetrante irritante. Se preocupar é um termo infantil, mas descreve a reação emocional de muitos adultos. A Bíblia nos aconselha a não te aflijas. Salmo capítulo 37, versículo 1. Este é um bom conselho para os homens do nosso tempo. Precisamos parar fumegante e se preocupar e ficar tranquilo, se quisermos ter poder para viver de forma eficaz. E como é que vamos fazer isso? Um primeiro passo é reduzir o seu ritmo ou pelo menos o ritmo do seu ritmo. Nós não percebem como acelerou o ritmo de nossas vidas tornou-se, ou a velocidade em que estamos dirigindo a nós mesmos. Muitas pessoas estão destruindo seus corpos físicos por este ritmo, mas o que é ainda mais trágico, eles estão rasgando suas mentes e almas em pedaços. É possível para uma pessoa viver uma existência tranquila fisicamente e ainda assim manter um ritmo elevado emocionalmente. Mesmo o inválido pode viver em um muito alto ritmo. Desse ponto de vista, o caráter de nossos pensamentos determina o ritmo. Quando a mente vai correndo desordenadamente de uma atitude febril para outro, torna-se febril e o resultado é um estado na fronteira com petulância. O ritmo da vida moderna deve ser reduzido se não estamos a sofrer profundamente da sua debilitante excesso de estimulação e superexcitação. Este excesso de estimulação produz venenos tóxicos no corpo e cria doença emocional. Ela produz fadiga e uma sensação de frustração para que fumeie se preocupar. Contudo, desde os nossos problemas pessoais para o estado da nação e do mundo. Se o efeito dessa inquietação emocional é tão pronunciada fisicamente, o que deve o seu efeito estar nessa profunda essência interior da personalidade conhecida como a alma. É impossível ter paz de alma se o ritmo é tão febrilmente acelerado. Deus não vai tão rápido. Ele não vai se esforçar para manter-se com você. Ele diz com efeito: vá em frente, se for preciso com este ritmo tolo, e quando você está desgastado vou oferecer a minha cura. Mas eu posso fazer a sua vida tão rica se você vai abrandar e agora vivem e se movem e têm seu ser em mim. Deus se move imperturbável, lentamente e com organização perfeita. A única taxa sábio em que para viver é a taxa de Deus. Deus faz as coisas e eles estão bem feitos e Ele faz-los sem pressa. Ele nem fumaça nem trastes. Ele é pacífico e, portanto, eficiente. Esta mesma paz nos é oferecida. Paz que eu deixo com você, minha paz vos dou. João capítulo 14. Versículo 27, num certo sentido isso é uma geração patético, especialmente nas grandes cidades, devido ao efeito de tensão nervosa, excitação sintético e ruído. Mas a doença estende-se para as zonas rurais também, para as ondas sonoras, a tensão transmitir. Eu me diverti com uma velha senhora que ao falar sobre este assunto, disse, a vida é tão diária. Essa observação certamente falou volumes sobre a pressão, responsabilidades e tensões da vida diária. Sua persistente, insistente demanda sobre nós é provocativa de pressão. Pergunta-se se esta geração de americanos não é tão acostumados à tensão que muitos estão em estado infeliz de não ser confortável sem ele.
A quietude profunda de bosques e vales tão bem conhecidos por nossos antepassados é um estado acostumados a eles. O ritmo de suas vidas é tal que em muitos casos têm uma incapacidade de recorrer às fontes de paz e tranquilidade que o mundo físico oferece. Numa tarde de verão minha esposa e eu fomos para uma longa caminhada na mata. Nós parada no belo lago Mountain House, que está situado em um dos mais belos parques naturais na América, 7.500 acres de montanha virgem no meio do que é um lago mentindo como uma joia na floresta. A palavra Mon significa lago no céu. Há anos atrás algum transtorno gigante da terra lançam de estes penhascos. Você sai dos bosques profundos em algum promontório nobre e descansar os olhos em grandes vales entre colinas, roque nervuras e antiga como o sol. Estas madeiras, montanhas e vales constituem o que deveria ser um refúgio certeza de todos os confusão deste mundo. Nesta tarde, andamos até lá era uma mistura de chuvas de verão e horas ensolaradas. Estávamos encharcados e começou a se preocupar um pouco sobre isso porque levou a imprensa fora de nossas roupas. Então nós dissemos uns aos outros que não faz mal um ser humano para ficar encharcado com água da chuva limpa, que a chuva se sente fresco em sua cara, e que você sempre pode sentar ao sol e secar-se. Caminhamos sob as árvores, conversamos e depois ficou em silêncio. Fomos escutar profundamente para a tranquilidade. Em sentido estrito, a floresta nunca está parado. Há uma tremenda atividade sempre em processo, mas a natureza não faz ruídos estridentes independentemente da vastidão do seu funcionamento. Sons da natureza são tranquila e harmoniosa. Nessa tarde bonita, a natureza estava deitado à mão de cura tranquilidade em cima de nós, e nós realmente pode sentir a tensão que está sendo retirado. Assim como nós estavam caindo sob este feitiço, os sons fracos do que passa para a música veio até nós. Ele estava nervoso música, e gruntrung da variedade Jitterbug. Presentemente pela floresta vieram 3 jovens, 2 jovens mulheres e um homem jovem, e o último estava carregando um rádio portátil. Eles eram 3 jovens pessoas da cidade para uma caminhada na floresta e tragicamente o suficiente estavam trazendo seu ruído junto com eles. Eles foram muito legais, povo jovem também, para que eles pararam e tivemos uma conversa agradável com eles. Ocorreu-me a pedir-lhes para transformar essa coisa fora e ouvir a música da floresta, mas eu não me senti que era o meu negócio para instruí-los e finalmente, eles seguiram o seu caminho. Nós comentou sobre a perda que eles estavam incorrendo, que poderiam passar por esse tranquilidade e não dar ouvidos ao som da música que é tão antiga quanto o mundo, harmonia e melodia como a de que o homem nunca igualou. A canção do vento através das árvores, as notas doces de pássaros cantando seus corações para fora, todo o fundo da música das esferas. Isso ainda pode ser encontrada na América em nossas matas e grandes planícies, em nossos vales, nas nossas montanhas majestosas, e onde as espumas oceano encostas, suaves de areia. Devemos nos valer de sua cura. Lembre-se das palavras de Jesus: vinde vós, parte num lugar deserto, e descansai um pouco. Marcos capítulo 6, versículo 31. Mesmo enquanto eu escrevo estas palavras e dar-lhe um bom conselho, eu me lembro casos em que foi necessário para me lembrar de praticar a mesma verdade, que enfatiza que devemos eternamente nos disciplinar à quietude se esperamos que a sua benefícios em nossas vidas. Um dia de outono, Sra. Peake e eu tomou uma viagem para Massachusetts para ver nosso filho John em Deerfield Academy. Dissemos a ele que chegaria às 11 horas, e orgulhamo-nos sobre o bom costume americano velho de prontidão.
Portanto, sendo um pouco atrasados, nós estávamos dirigindo em alta velocidade através da paisagem outonal. Minha esposa disse: Norman, fez-lhe ver que encosta radiante? O que encosta? Eu perguntei. Ele acabou de passar no outro lado, explicou ela. Olhe para aquela bela árvore. Que árvore? Eu já estava a 1 milha passado. Este é um dos dias mais gloriosos que eu já vi, disse minha esposa. Como você poderia imaginar tais cores surpreendentes como estas, em costas da Nova Inglaterra em outubro? Na verdade, ela disse, isso me faz feliz por dentro. Essa observação dela tanto me impressionou que eu parei o carro e voltou 1/4 de milha de um lago apoiados por imponentes colinas vestidas com as cores do outono. Sentamos e olhou e meditou. Deus, com o seu gênio e habilidade, pintou essa cena nas cores variadas que só Ele pode misturar. Nas águas imóveis do lago havia uma visão refletida da sua glória. Para a encosta foi inesquecivelmente retratado em que Lagoa Mirror-Lake por um bom tempo nós nos sentamos sem uma palavra até que finalmente minha esposa quebrou o silêncio. A única declaração apropriada que se poderia fazer: guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo capítulo 23, versículo 2, chegamos ao Deerfield às 11, mas não estávamos cansados. Na verdade, estávamos profundamente renovada. Para ajudar a reduzir essa tensão que parece dominar o nosso povo em todos os lugares, você pode começar por reduzir o seu próprio ritmo. Para fazer isso você terá de abrandar, acalmar. Não fumer. Não se preocupe. Prática ser pacífica. Practice a paz de Deus que excede todo o entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Em seguida, observe o sentido poder silencioso que brota dentro de você. Um amigo meu que foi obrigado a tomar um descanso forçado como resultado da pressão me escreveu: muitas lições foram aprendidas durante este retiro forçado. Agora eu sei melhor do que antes disso, na calma nos tornamos conscientes da sua presença. A vida pode ficar confusa. Mas turva a água, diz Lao Tse, deixe descansar, ficará claro. Um médico deu alguns conselhos ao invés lunática de um paciente, um agressivo, cavador tipo de empresário. Animadamente disse ao médico que uma enorme quantidade de trabalho que ele tinha que fazer e que ele tinha que fazê-lo de imediato, rápido ou mais. Eu levo o meu caso breve casa todas as noites e é embalado com o trabalho, disse ele com inflexão nervoso. Por que você levar trabalho para casa com você à noite? O médico perguntou. Eu tenho que fazê-lo, ele se irritou. Não é possível alguém fazer isso, ou ajudá-lo com isso? Perguntou o médico. Não, o homem agarrou. Eu sou o único que pode fazê-lo. Ele deve ser feito apenas à direita, e só posso fazê-lo como deve ser feito, e isso tem que ser feito rapidamente. Tudo depende de mim. Se eu escrever-lhe uma receita, você vai segui-lo? Perguntou o médico. Isso, acredite ou não, foi a prescrição. Seu paciente era de tirar 2 horas todos os dias a trabalhar e ir para uma longa caminhada. Então ele foi para tirar a meia-dia de uma semana e gastar esse meio-dia em um cemitério. Em espanto, o paciente exigiu: por que eu deveria passar um meio-dia em um cemitério? Porque, respondeu o médico, eu quero você para passear e olhar para as lápides dos homens que estão lá permanentemente. Eu quero que você meditar sobre o fato de que muitos deles estão lá porque eles achavam mesmo que você faz, que o mundo inteiro repousava sobre os seus ombros. Medite sobre o fato solene de que quando você chegar lá permanentemente o mundo vai continuar a mesma coisa e tão importante quanto o que você é. Outros serão capazes de fazer o trabalho que você está fazendo agora.
Sugiro que você se sentar em uma dessas lápides e repetir esta afirmação. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. Salmo capítulo 90, versículo 4. O paciente teve a ideia. Ele diminuiu o ritmo. Ele aprendeu a delegar autoridade. Ele conseguiu um bom senso de sua própria importância. Ele parou fumegante se preocupar. Ele ficou tranquilo. E pode ser adicionado, ele faz um trabalho melhor. Ele está desenvolvendo uma organização mais competente. E ele admite que seu negócio está em melhor condição. A fabricante proeminente sofria de tensão. Na verdade, ele estava em um quadro muito tenso de espírito. Como ele mesmo descreveu, ele saltou da cama todas as manhãs e imediatamente começou-se em alta velocidade. Ele estava com tanta pressa e hesitar que ele fez o seu pequeno almoço em ovos quentes porque eles deslizou rápido. Este ritmo agitado deixou Fagede desgastado por volta do meio-dia. Ele afundou na cama todas as noites esgotadas. Acontece que sua casa está situada em um bosque de árvores. Muito cedo uma manhã, incapaz de dormir, ele se levantou e sentou-se ao lado da janela. Tornou-se interessado em assistir a emergir um pássaro de sua noite de sono. Ele notou que um pássaro dorme com a cabeça debaixo da asa, as penas puxado tudo em torno de si. Quando ele acordou, ele puxou sua conta para fora sob as suas penas, tomou um olhar sonolento ao redor, esticou uma perna toda a sua extensão. Entretanto, alongamento da asa sobre a perna até que se espalham como um fã. Ele puxou a perna e asa traseira e depois repetiu o mesmo processo com a outra perna e asa. Depois do que ele colocou a cabeça para baixo em suas penas novamente para um delicioso cochilo pequeno gato. Só neste caso um cochilo pássaro em seguida. O chefe veio novamente. Desta vez o pássaro olhou ao redor ansiosamente, jogou a cabeça para trás. Meu amigo tenso disse para si mesmo. Se essa é a maneira como os pássaros se levantar, uma espécie de lento e fácil como, por que não seria um bom método para mim para começar o dia assim? Na verdade, ele passou pelo mesmo desempenho, mesmo a cantar, e notou que a canção foi um fator especialmente benéfico, que era um mecanismo de liberação. Eu não posso cantar, ele riu, mas eu praticado sentado calmamente em uma cadeira e cantando. Principalmente eu cantava hinos e canções felizes. Imagina-me cantando, mas eu fiz. Minha esposa pensou que eu era desprovido de meus sentidos. A única coisa que eu tinha sobre o pássaro foi que eu fiz uma pequena oração também. Então, como pássaro, eu senti um pouco de comida, e eu queria um bom pequeno almoço de bacon e ovos. E eu levei o meu tempo de comê-lo. Depois que eu fui trabalhar em um quadro liberado da mente. Ele certamente fez-me começar para o dia menos atenção, e isso me ajudou a passar o dia de uma forma tranquila e relaxada. Um ex-membro de uma tripulação campeonato universitário me disse que seu treinador tripulação perspicaz, muitas vezes lembrou-lhes, para ganhar este ou qualquer raça, remar lentamente. Ele ressaltou que o rápido remo tende a quebrar o acidente vascular cerebral e quando o curso está quebrado é com a maior dificuldade que uma equipe recupera o ritmo necessário para vencer. Enquanto isso, outras tripulações passaram o grupo desorganizado. Na verdade, é aconselhável informar, para ir mais rápido seguidos lentamente, a fim de remar lentamente ou para trabalhar devagar e manter o ritmo constante que ganha. Vítima de ritmo elevado vai fazer bem para obter a paz coordenação de Deus em sua mente e sua alma, e pode ser adicionado em sua nervos e músculos também. Você já considerou a importância de ter a paz de Deus em seus músculos, nas articulações? Talvez as articulações não vai dor tanto quando eles têm a paz de Deus neles.
Seus músculos vão trabalhar com correlação quando a paz de Deus que os criou governa sua ação. Fale com seus músculos todos os dias e para as articulações e os nervos, dizendo: não te indignes. Salmo capítulo 37, versículo 1. Relaxe no sofá ou na cama, acho que de cada músculo importante da cabeça aos pés, e dizer a cada um: a paz de Deus está tocando em você. Em seguida, praticar o sentimento de que a paz por todo o seu corpo. No devido tempo, seus músculos e articulações vão prestar atenção. Devagar, para o que você realmente quer vai estar lá. Quando você chegar lá, se você trabalha em direção a ela, sem estresse, sem pressionar, se, procedendo de acordo com a orientação de Deus e em seu ritmo suave e sem pressa, ele não está lá, então não deveria estar lá. Se você perdê-lo, talvez você deve ter percebido. Então, definitivamente procurar desenvolver um naturais ritmo normal, ordenou Deus. Praticar e preservar a quietude mental. Aprenda a arte de deixar ir toda excitação nervosa. Para fazer isso, parar em intervalos e afirmar: eu agora renunciar nervoso emoção it está fluindo de mim. Estou em paz. Não fumê. Não se preocupe.